Você já parou para pensar em como é possível uma cidade inteira flutuar sobre a água? Ou como pessoas conseguem viver em casarões pendurados em encostas verticais? E o que dizer de uma metrópole que surgiu do nada em meio a um dos desertos mais hostis do planeta? Bem-vindo a este vídeo onde vamos explorar três das estruturas mais impossíveis do mundo. Cidades que desafiam as leis da natureza, que parecem desafiar a própria lógica da engenharia, e onde milhões de pessoas acordam todos os dias dizendo: sim, nós conseguimos fazer isso aqui. Nós vamos viajar para Veneza, uma cidade que literalmente flutua. Depois, vamos para o coração do deserto de Dubai, onde arranha-céus nascem do nada. E finalmente, vamos subir nas encostas do Rio de Janeiro, onde favelas desafiam a gravidade e a engenharia convencional. Se você está curioso para descobrir como isso é possível, como a engenharia funciona nesses lugares e como milhões de pessoas construíram suas vidas em ambientes que parecem completamente inabitáveis, então você está no lugar certo. Vamos começar? Vamos começar em Veneza, na Itália, uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas, mas que é absolutamente real. Imagina só, você acorda de manhã, abre a janela de seu quarto e em vez de uma rua, você vê um canal. Não há carros, não há ônibus, há apenas gôndolas, botes e água por todos os lados. Mas aqui está a coisa mais impressionante. Veneza não foi construída em terra firme. Ela foi construída em ilhas. 280 ilhas, para ser preciso, conectadas por 150 canais. A cidade inteira está literalmente flutuando sobre uma lagoa. Agora você pode estar se perguntando, como é possível construir uma cidade em água? E essa é uma pergunta muito válida. Os venezianos, há mais de 1000 anos, tinham um problema. Precisavam escapar de invasores bárbaros. Então correram para a única coisa que os poderia proteger, a água. Eles encontraram ilhas pantanosas na Lagoa de Veneza e fizeram o impossível acontecer. Para construir em água, eles usaram uma técnica engenhosa. Primeiro, cravaram estacas de madeira profundamente no solo pantanoso, abaixo da água. Essas estacas, feitas principalmente de carvalho e também de madeira de amoreira, penetravam no lodo até encontrar solo mais firme abaixo. Estamos falando de milhões e milhões de estacas. Depois, eles colocavam placas de madeira sobre essas estacas, criando uma base sólida sobre a qual poderiam construir. E funcionou. Funcionou tão bem que hoje, em 2025, Veneza ainda está lá. Casarões de 7 ou 8 andares se erguem do canal, com suas fachadas em estilo gótico veneziano. Igrejas com cúpulas de ouro refletem nas águas. Pontes de pedra se curvam sobre os canais como obra de arte. Mas aqui vem o drama. Veneza está desaparecendo. Lentamente, dia após dia, a cidade está afundando. E não é porque as estacas de madeira estejam falhando, é porque a própria lagoa está sumindo. O nível do mar está subindo por causa da mudança climática, enquanto ao mesmo tempo o solo de Veneza está afundando naturalmente. Combinado, isso significa que o água alta, as enchentes sazonais, está ficando mais frequente e mais severa. Os venezianos tiveram que se adaptar. Em 2020, terminaram a construção do MOSE, um sistema de barreiras de alumínio e aço que se levanta quando o nível da água sobe demais, protegendo a cidade. É uma solução de engenharia moderna para um problema moderno. Mas mesmo assim, as pessoas em Veneza sabem que sua cidade tem os dias contados. Alguns especialistas estimam que em 100 anos, Veneza como a conhecemos pode não existir mais. Agora saia de Veneza e voe para o outro lado do mundo, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Se Veneza é uma cidade que desafia a água, Dubai é uma cidade que desafia o deserto. Quando você voa sobre Dubai do ar, você vê algo que parece completamente fora de lugar. Arranha-céus futuristas brilham sobre o sol do deserto. Ilhas artificiais em forma de palmeira surgem do mar. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, toca praticamente às nuvens. Tudo isso em um lugar onde há apenas 50 anos não havia praticamente nada além de areia e mar. A história de Dubai é a história de uma transformação impossível. Em 1960, Dubai era um pequeno porto de pesca com cerca de 20 mil habitantes. Era quente, árido e completamente sem futuro aparente. Então, em 1966, descobriram petróleo, muito petróleo, e os líderes de Dubai tiveram uma ideia audaciosa. Eles não queriam ser apenas mais um país rico de petróleo,
Eles queriam criar algo nunca visto antes. Eles começaram a construir, e construíram com uma velocidade que o mundo nunca tinha visto. Portos foram expandidos, aeroportos foram construídos, e então vieram os arranha-céus. Mas aqui está o desafio de engenharia. Construir em deserto é extremamente difícil. A areia se move, ela não fornece uma base sólida. A temperatura chega a 50 graus Celsius, a umidade do ar é corrosiva e a água doce é extremamente escassa. Os engenheiros tiveram que ser criativos. Para o Burj Khalifa, eles construíram fundações que penetram 60 metros no solo. Eles usaram concreto especial que poderia resistir ao calor extremo. Os edifícios foram projetados com tecnologia de resfriamento avançada para lidar com o calor do deserto. O ar-condicionado em Dubai consome cerca de 30% de toda a energia elétrica da cidade. Mas o maior desafio foi a água. Dubai praticamente não tem água doce natural. Então, eles construíram usinas de dessalinização gigantescas, que convertem água do mar em água doce. É um processo caro e intensivo em energia, mas é o que permite que 5 milhões de pessoas vivam em Dubai hoje. E as ilhas artificiais? O Palm Jumeirah é um exemplo perfeito. Engenheiros precisavam criar uma ilha em forma de palmeira. Eles sugaram milhões de toneladas de areia do fundo do mar e a depositaram onde não havia nada. Depois, construíram muros de contenção para manter a areia no lugar. Em seguida, construíram casarões luxuosos em cada fronda da palmeira. É um feito de engenharia incrível, mas também é um símbolo da ambição desenfreada. A ilha já enfrenta erosão. Algumas das casas que custaram milhões de dólares agora perdem valor e enfrentam problemas de umidade causados pela proximidade com o mar. Ainda assim, Dubai continua crescendo, sempre crescendo. É uma cidade que não para de desafiar o impossível, a cada dia construindo algo novo e mais ousado. Mas há um preço. Dubai gasta mais recursos naturais per capita do que qualquer outra cidade do mundo. Antes de continuarmos para nosso terceiro destino, gostaria de te pedir um favor. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like. Isso realmente nos ajuda a continuar fazendo conteúdo como este. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é a hora de se inscrever. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre curiosidades geográficas fascinantes. Agora, vamos para o Rio de Janeiro. Saia do ar-condicionado de Dubai e desça nas encostas íngremes do Rio de Janeiro. Aqui, em uma das cidades mais bonitas do mundo, existe um contraste extremo. Enquanto os bairros da Zona Sul, como Copacabana e Leblon, brilham com luxo, encostadas bem perto dali, literalmente nas montanhas, estão as favelas. As favelas do Rio não são simplesmente moradias. Elas são estruturas arquitetônicas de improviso, construídas em encostas tão íngremes que parecem quase perpendiculares. Casarões coloridos, muitas vezes construídos com blocos de concreto, tijolos e madeira, sobem pelas montanhas como se estivessem penduradas nas rochas. E é exatamente isso que estão fazendo. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas vivem em favelas no Rio de Janeiro. A maior delas é a Rocinha, com cerca de 70 mil habitantes. Imagine 70 mil pessoas vivendo em casas construídas em uma encosta de montanha. Casas que literalmente não têm fundações sólidas. Casas que foram construídas pelos próprios moradores, sem licença, sem engenheiros, sem planos arquitetônicos formais. Como isso funciona? Como eles construem isso? Bem, eles cavam pequenas plataformas em rocha sólida. Depois, eles colocam blocos de concreto ou tijolos para criar paredes. O teto é frequentemente feito de metal corrugado, madeira ou até lona. Depois, eles constroem a próxima casa em cima, usando a casa anterior como fundação. Você acaba com estruturas que têm 5, 6 ou até 7 andares, todos construídos uns em cima dos outros. É engenharia de improviso, mas é engenharia nonetheless. Não há planos, não há inspeção de segurança, não há código de construção. E mesmo assim, essas estruturas sobrevivem. Sobrevivem a tempestades, sobrevivem a terremotos pequenos, sobrevivem aos pesos de centenas de quilogramas de água quando chove. Mas elas não são seguras, longe disso. Todo ano há deslizamentos em favelas do Rio. Em 2010, um deslizamento na favela da Muzema matou 52 pessoas. Em 2020, chuvas torrenciais causaram deslizamentos generalizados que mataram dezenas mais. As casas simplesmente caem morro abaixo, levando tudo e todos consigo. Apesar disso, os moradores adaptam-se.
Eles canalizam água de chuva, constroem pequenos canais de drenagem, instalam cabos de aço para manter as casas no lugar. Alguns incorporam vigas de metal para reforçar as estruturas. Há uma resiliência notável nessas comunidades. As pessoas constroem suas vidas, criam suas famílias e fazem o melhor que podem com o que têm. As favelas também têm uma hierarquia engenhosa. As casas mais abaixo na encosta, mais perto da rua, são mais fáceis de construir e mais valiosas. As casas mais acima, em encostas cada vez mais íngremes, são mais difíceis de alcançar, mas mais baratas. Algumas casas estão tão altas e tão íngremes que você precisa usar corda para subir. Recentemente, o Rio tem investido em infraestrutura nas favelas. Teleféricos foram construídos em algumas comunidades para permitir que as pessoas desçam para trabalhar sem ter que caminhar por horas em encostas perigosas. Escadas foram instaladas. Ruas foram pavimentadas com tijolos, mas ainda falta muito. A verdade é que as favelas do Rio representam algo mais do que apenas desafios de engenharia. Elas representam desigualdade extrema. Elas representam a realidade de milhões de pessoas no mundo que não têm escolha sobre onde morar, que vivem onde podem, com o que podem, em estruturas que ninguém em um país desenvolvido chamaria de habitável. Mas, ao mesmo tempo, elas são um testemunho da resiliência humana, de como as pessoas podem se adaptar, podem construir, podem criar comunidade, mesmo nos lugares mais desafiadores do planeta. Se este vídeo te inspirou, ou se você aprendeu algo novo sobre essas cidades fascinantes, deixe um comentário abaixo. Nos diga qual dessas 3 cidades você gostaria de visitar primeiro. Qual delas você acha mais impressionante do ponto de vista da engenharia e adaptação humana? Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre curiosidades geográficas, cidades impossíveis e os lugares mais fascinantes do nosso planeta. Até o próximo vídeo!